A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meus irmãos, quero deixar um versículo para a meditação de todos que se encontra na primeira epístola de João 4 e o verso 9, que diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho, o unigênito, ao mundo, para que por ele vivemos. Meus irmãos, esse versículo fala: Deus é amor, glória a Deus, mas a manifestação do amor de Deus para conosco, para a humanidade, foi ele enviar seu Filho. Glória ao nome de Jesus, meus irmãos. Deus se manifestou através do amor, dando seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele sermos salvos e perdoados nossos pecados, através de Jesus Cristo. Então esse foi o imenso amor de Deus para conosco, o seu grande amor para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Não tinha outra maneira, não tinha outra pessoa que pudesse fazer isso, a não ser por Jesus Cristo, seu único Filho, que estava do seu lado lá no céu. E Deus, por amor, por mim, por você, veja como o amor de Deus é grande, meus irmãos. Glória a Deus, de nos salvar, de nos resgatar, de dar o seu único Filho, Jesus Cristo, e morrer em morte de cruz por mim, por você. Glória ao nome de Jesus. Então esse é o grande amor de Deus para com os homens. Não existe amor maior do que este, de dar seu único Filho. Eu acredito que ninguém daria seu filho para morrer por alguém. Ninguém daria. Ninguém ia suportar ver o seu filho sofrendo e morrendo na cruz. Qual a mãe que ia suportar? Qual é o pai que ia suportar ver o seu filho morrendo na cruz? Mas Deus, por amor de mim, por amor por você, Ele deu. Glória ao nome de Jesus. Então foi assim, meus amados irmãos, que Deus manifestou o seu amor por mim, por você, dando o seu único Filho, o unigênito, ao mundo, para que nós vivemos nessa graça, neste amor, nesta comunhão, nesta salvação, para que nós permanecemos até o fim. A salvação, ela é dada ao homem através quando o homem entrega a sua vida a Cristo, se arrepende dos seus pecados, e ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, através desse momento, ele passa a ter a salvação, ele passa a ter seus pecados perdoados através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é ele que salva os nossos pecados. Não há outro nome debaixo do céu, se não for o nome de Jesus Cristo, para que nós alcançamos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Só é Jesus Cristo. Não é o nome de A, não é o nome de B, não é o nome de religião. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo basta. Só Jesus Cristo é o Salvador. Só é Ele, meus irmãos. Não existe outro e nunca haverá outro. Ainda que apareça alguém, ainda que apareça anticristo, que fale em nome disso, que fale em nome daquilo, para confundir o povo, para que o povo não conheça o seu Salvador, que é Jesus Cristo. Muito embaraço, muito engano, muito falso profeta, muito anticristo. Já existe no mundo há muitos anos pessoas dizendo que é o Cristo, pessoas dizendo que é o Salvador, e muitas pessoas seguindo essas pessoas, os anticristos, muitas pessoas sendo enganadas. Glória ao nome de Jesus. Mas nós temos a palavra para não ser enganado por ninguém, nem por religião, nem por falso profeta. Glória ao nome de Jesus. Por isso que nós temos a palavra de Deus, para a gente meditar,
guardar a sua palavra e confiar nela. Glória ao nome de Jesus, porque através dela nós iremos permanecer fazendo a vontade de Deus na terra. Através da palavra de Deus, através da graça, da bondade, do amor. Então nós temos a palavra de Deus. Veja que privilégio você tem, a palavra de Deus, de ler, para obedecer a sua palavra, se afastar do mal e do pecado, que sempre nos rodeia. O pecado sempre nos rodeia, eu e você, para que a pessoa peque, para que a pessoa seja desagradante a Deus. Então a gente tem que agradar a Deus, não desagradar, mas agradar o nosso Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Porque o inimigo quer que o ser humano peque, permaneça no pecado. O inimigo não quer que a pessoa se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida a Cristo. Não, ele quer que a pessoa permaneça no pecado. Porque se a pessoa permanecer no pecado e morrer naquela situação, então a pessoa vai perder a salvação. Então é isso que o inimigo quer, que muitos percam a salvação, que as pessoas não tenham o arrependimento, que as pessoas não vá até o Senhor. Então o inimigo fica sempre colocando embaraço, colocando uma coisa, colocando outra, distraindo a pessoa, e a pessoa sempre dizendo, às vezes, que depois que eu fazer isso, depois que eu fazer aquilo, depois que eu me arrepender, depois que eu pedir perdão, depois que eu me consertar, eu volto para o Senhor. E muitas vezes, esse empecilho, esse depois, pode ser muito tarde para você no dia de amanhã, porque o dia de amanhã só pertence a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então a oportunidade, a palavra, o evangelho sendo pregado, é para hoje. Ainda que você diga, não, eu estou fazendo isso ainda, eu estou naquela prática, eu tenho que deixar, eu tenho que me arrepender. Mas se você está sem Jesus, como é que você vai deixar? Se Jesus Cristo dá força ao homem para libertar do pecado. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa, quando entrega a sua vida a Jesus Cristo, verdadeiramente, Jesus Cristo vai libertar ele do pecado. Jesus vai ajudar ele a libertar daquele pecado que ele não consegue, ele não tem força. Aquele pecado já prendeu ele, já dominou ele. Então, Jesus vai libertar ele daquele pecado, daquele vício, daquele fardo. Então, Jesus é poderoso para fazer grandes obras. Então, esse versículo fala do amor de Deus. De Deus se manifestar através do amor para conosco, para o mundo, dando seu filho, entregando seu filho. Eu vou entregar o meu filho, eu vou dar o meu filho para ele ir para o mundo. E lá ele vai morrer em morte de cruz para salvar as nossas vidas, as nossas almas. Glória ao nome de Jesus. Veja como o amor de Deus é grande para conosco, para comigo, para com vocês. O amor de Deus é grande. Glória ao nome de Jesus. E todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, está provando deste grande amor. Você está provando deste amor de Jesus Cristo. Mas aquele que não entrega a sua vida a Jesus, aquele que não confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, como é que vai provar deste amor? Como é que vai provar desta graça? Glória ao nome de Jesus. Então prove, aceite, sirva a Deus com fidelidade, com amor, com reverência, santidade ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é santo. Nosso Deus, Ele é santo. Ele é amor. Ele é justiça, ele também é santo. Então a oportunidade você tem. Você tem uma grande oportunidade que muitos queriam ter. Mas infelizmente a oportunidade de muitos já passaram. Mas hoje você tem a oportunidade para aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, por seu amor de dar ao seu filho, de manifestar, de dar ao seu filho, para que você não pereça, para que você não perca a salvação. Então você tem a salvação, e a salvação é Jesus Cristo. Então você hoje tem a salvação. A salvação é Jesus. E ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Quem pagou o alto preço não foi eu, não foi você, mas foi Jesus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Então reconheça o que Jesus fez. Reconheça o seu sofrimento, a sua dor, a sua agonia. Tudo que ele passou foi por mim e por você. Porque ninguém merecia salvação. Ninguém é bonzinho. A salvação não é mérito pela bondade. Não é. Não é mérito por caridade, pela bondade. Não. A salvação foi dada através de Cristo por nós. Então hoje nós temos a salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que permanecer até o fim vai ter essa salvação. Então nós temos que permanecer para um dia chegar lá. Nós temos a salvação sim, mas essa salvação ela é permitida, firme, para a eternidade, permanecendo nela, sempre crendo, não se desviar, sempre permanecer, sempre buscar o Senhor, sempre adorar a sua face, a sua presença, glorificar e exaltar o seu nome e louvar o seu nome através da sua bondade e as suas obras que ele fez aqui na terra. Então foi uma obra maravilhosa, uma obra de redenção, uma obra de salvação. Deus fez por mim e por você, pelo seu grande e imenso amor. Porque se Deus não fosse amor, Deus não ia dar o seu Filho Jesus. De maneira nenhuma. Se Deus não fosse amor, mas Deus é amor. Glória ao nome de Jesus por isso, meus irmãos. O nosso Deus, ele é amor. Glória a Deus, que através do nosso Deus, do nosso Pai, de entregar, de dar o seu Filho para a redenção de muitos. E esse muitos, eu creio que é eu e você. Glória a Deus. Então dê ouvido, dê crédito à palavra de Deus. Aceite, permaneça. Veja como está este mundo, um caos. Quantas coisas acontecendo, e não é de agora não. Muitas gerações atrás, muitos anos atrás, aquela geração que eu e você não alcançou, acontecia coisas mal, coisas piores. O pecado existiu de Adão e Eva para cá. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E de lá para cá o pecado ainda continua. E o pecado vem crescendo. O pecado vem multiplicando. A palavra de Deus diz lá em Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então a iniquidade é pecado. E esse pecado, ele é perdoado através de Jesus Cristo, entregando a sua vida a ele e deixando o mundo para trás, renunciando o mundo, renunciando os prazeres, o mundo, coisas que não agradam a Deus, porque tudo neste mundo aqui é passageiro. E Deus não está preocupado com algo passageiro. Deus não está preocupado com riqueza. Deus está preocupado com coisas eternas. Então a salvação, ela leva o homem para a eternidade. Deus quer te levar para a eternidade. Essa salvação te leva para a eternidade. Essa salvação não é aqui na terra terrena. Essa vida aqui terrena, ela vai passar. Mas a salvação, ela vai te levar após a morte para a eternidade com o Senhor. E lá você vai gozar essa salvação. Mas para você gozar essa salvação, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é seu Senhor e seu Salvador. Que só Ele é o Salvador.
Ele é o único suficiente Salvador. Não é A, não é B, que a gente vê tanta coisa neste mundo, tanta coisa, tanto embaraço. Cada coisa oferece uma coisa, religião, tanta coisa. Uma oferece uma coisa, outra oferece outra coisa, mas só não oferece salvação. Você pode analisar que as religiões do mundo, ela oferece tanta coisa. Uma faça isso, outra faça aquilo, uma vá por ali, outra vá por ali. Mas somente Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu sigo Jesus. Eu sigo esse caminho que o Jesus Cristo falou, meu Senhor, meu Salvador, que morreu na cruz por mim para perdoar os meus pecados. Eu sigo esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Muitas pessoas estão seguindo homens. Muitas pessoas estão seguindo religião. Nós temos que seguir ao Senhor. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Só Jesus Cristo é digno de toda adoração. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.